Tendo Jesus chegado às regiões da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? E responderam eles: Uns dizem que és João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias e algum dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Eu quis começar esse vídeo com esse versículo e com uma pergunta. É possível andar com Jesus e não saber quem Ele é? Então dá uma segurada aí, fica com a introdução e bora pro vídeo. Depois que Jesus fez essa pergunta, Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse para Pedro que não era carne nem sangue que tinha revelado isso para Pedro, mas sim o Pai. Depois Jesus disse: Tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre essa revelação, eu quero afirmar com esse vídeo que Jesus é diferente. Eu já tinha lido na Bíblia essa pergunta por diversas vezes, mas essa pergunta nunca me impressionou tanto quanto desta vez. Porque Jesus faz uma pergunta para os discípulos: olha, quem eles dizem que eu sou? Quem os homens estão dizendo ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem ali: olha, uns dizem que você é João, o Batista, outros estão dizendo que você é Jeremias, Eliseu, ou que você é mais um profeta. E quando eu ouvi essa resposta, eu fiquei ainda mais maravilhado com a pergunta que Jesus fez: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E a partir disso, eu comecei a pensar na vida que cada um daqueles homens tiveram, na importância que todos eles tiveram dentro da história e dentro do Evangelho. E eu comecei a pensar na diferença de Jesus entre todos esses homens. E eu cheguei a uma conclusão que me incendiou muito, que encheu meu coração de paixão, uma conclusão de que Jesus, ele é diferente. E Jesus, ele usa da resposta de Pedro para dizer que a igreja vai ser consolidada, vai ser edificada através daquela revelação. Olha, por muito tempo, e eu continuo tendo Paulo, João Batista, Elias, Jeremias, Isaías como referências de homens de Deus, caras, pessoas extraordinárias, mas eu posso, me desculpe Paulo, que me desculpe João Batista, que me desculpe qualquer outra pessoa, mas Jesus, ele é diferente. E eu trouxe aqui alguns momentos extremamente especiais e que provam que Jesus é sim diferente de todos os outros e ele é incomparável. Em Mateus 12:10 diz: E eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, e os fariseus, para poderem acusar Jesus, interrogaram ele, dizendo: É lícito, é permitido curar nos sábados? E Jesus respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem nos sábados. Em outra passagem, em Marcos 2,16 diz: Vendo os escribas dos fariseus que Jesus comia com os publicanos e pecadores, perguntaram aos discípulos: Por que é que ele come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E Jesus, ele mudou o panorama, ele converteu uma ideia de religiosidade e ele revolucionou o tempo dele e foi extremamente diferente dentro da geração em que ele atuou durante o ministério dele. Ele foi completamente diferente de tudo que eles haviam visto e de tudo que eles iriam ver. Ele foi completamente diferente, ele fez toda a diferença na vida desses homens. Olha, todos os homens da Bíblia, todos os profetas, todos os homens de Deus, eles fizeram uma história, eles mudaram uma geração, mas todos eles tiveram uma história e um testemunho de superação. Todos eles caíram e foram transformados por Deus. Todos eles eram pó e foram levantados por Deus. Todos eles superaram as suas debilidades para servir o Senhor. Mas Jesus, quando Jesus vem com toda a sua santidade, e Jesus, ele chega até o deserto para ser tentado pelo diabo, e quando o diabo vem para confrontar Jesus, para fazer com que Jesus caísse, para fazer com que Jesus saísse do propósito, Jesus estava ali guardando uma santidade que já durava muito tempo, um propósito que já durava muito tempo. Satanás não estava ali para tentar qualquer pessoa, Satanás estava ali para tentar tirar do foco, tirar do rumo o maior dos maiores. Ele sim é acima da média. E nas 3 respostas para Satanás, Jesus provou que ele é diferente de todos os outros. Muitos deles, como Davi, caiu e pecou, fez com que Betseba caísse
Jesus, porém, ele faz com que a mulher adúltera se levante. Cadê os seus acusadores? Cadê aqueles que queriam te apedrejar? Vá e não peques mais. E Jesus, ele prova com todas as atitudes dele, tudo que ele fez na terra, que ele é diferente, ele é superior. O apóstolo Paulo, quando ele reconhece que ele não é ninguém, mas que ele só se tornou alguma pessoa, quando ele conheceu Cristo, ele fala com toda a verdade, com toda a honestidade, com toda a transparência, porque Jesus é sim diferente. E eu perguntei a alguns amigos o que mais diferenciava Jesus de todos esses homens, de todos esses profetas. E eu tive algumas respostas como essa, olha, para mim ele é diferente, principalmente por não ser religioso. Os outros eram obedientes, mas Jesus nos ensina a ir além e por amor, em cada gesto, em cada palavra, ele tinha uma forma única de agregar as pessoas ao reino de Deus, sempre apontando um novo caminho. Não deixava impune o pecado, pelo contrário, mas sempre atuando com amor e misericórdia, sem contar sua humildade, que desconheço nos outros. Não que não sejam homens de Deus, mas o fato é que a graça me atrai mais, talvez por ser tão necessitado dela. Jesus veio trazer graça aos necessitados. Tudo isso e muito mais o torna especial. Ele é lindo. Outra pessoa me respondeu: em algum momento, na verdade, todos os profetas acabam errando, os homens de Deus acabam errando e aprendendo e tirando alguma lição de seus próprios erros. Isso é bíblico. E através disso, eles tiram ensinamentos. Claro que não só através disso. Mas Jesus já veio como uma referência. Ele nunca precisou errar para saber o que era certo. Ele foi o homem mais puro, não porque um dia foi sujo. Ele foi o homem mais humilde, mais sincero, mais brilhante, mas não porque errou nessas coisas. Ele foi um exemplo em tudo. Já os profetas e algumas coisas, eu vejo que cada profeta nos deixa um exemplo de uma coisa. Exemplo, Salomão de sabedoria, Jó de fé. Já Jesus, ele veio como o próprio exemplo e ele é totalmente completo. Para mim, isso o diferencia, o fato de ser referência em tudo. Ele foi um homem completo, sem erros. Já nos profetas, não. E eu também perguntei o Robert. Cadê o Robert? Aparece ali, Robert, rapidinho. Perguntei o Robert e ele diferenciou Jesus dos outros homens, de qualquer humano, de qualquer profeta, de qualquer líder. Ele disse que Jesus é o Cristo, a imagem do Deus invisível. Olha, eu não sei se essa pergunta ela é válida para você hoje. Talvez você caminha com Jesus, você está dentro da sua igreja, você está fora de uma e as pessoas nunca te perguntaram isso. Mas, sabe, os apóstolos, os discípulos de Jesus, as pessoas também não tinham perguntado isso para eles, mas eles tiveram que ouvir essa pergunta do próprio Jesus. E quando eu leio na palavra de Deus, eu recebo essa mesma pergunta de Jesus para mim. E aí, Vitor, quem as pessoas dizem que eu sou? E eu posso ter muitas respostas para essa pergunta, mas chega uma parte que ele me pergunta: e para você, quem eu sou? Talvez você aprendeu na sua vida inteira que Jesus é um homem bonzinho, que Jesus é apenas bondoso, mas poucas vezes nós entendemos o poder que a palavra Cristo representa. Ele está em um patamar muito maior. A Bíblia diz que Jesus, ele tem toda a plenitude de Deus. E quando ele fala que ele é o Cristo, sobre essa revelação, ele está dizendo que o Cristo, o morrer que Cristo representa, ele é um morrer que vai fazer ter vida em mim, ter vida em você. Só existe vida onde Cristo está. Cristo também representa a morte, porque ele morreu e ressuscitou. É a ressurreição, é Cristo em mim, ou seja, eu já não vivo mais eu, mas ele vive. E muitas pessoas que você conhece sabem quem é Jesus porque ouviram falar de Jesus, mas que você possa mostrar para elas quem é Jesus, que ele de fato é o Cristo. E o Cristo morreu em uma cruz para que elas tivessem vida. E esse Cristo, ele quer morar dentro de nós. Que você morra para que Cristo viva em você. Para que você conheça um Jesus de verdade, que é o Jesus que ele não vive em qualquer esquina, mas ele vive dentro de nós, para que nós sejamos a manifestação do poder de Deus nessa terra. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, nos siga nas redes sociais, tem muita coisa boa no canal, que você se junte aí a essa família, que a gente continue lutando para abrir os olhos dessa geração. Muito obrigado por me ouvir, graça e paz.